Oi, gente, liderança. Inspiração para cada dia do ano, John C. Maxwell. Eu vou falar sobre essa passagem de 1 Coríntios 3, 6 e 7. Sobre a soberania de Deus, sobre tempo final, sobre mudanças, novos tempos, mudanças, é sobre isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Apolo, que é Deus da juventude, ele é Deus de várias coisas, é um Deus romano, né? Eu acho que é por isso que é citado aqui, né? Que é citado para Paulo. Quem é Apolo? Não, pera aí, um pouquinho antes, quer ver? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que estranha essa passagem. Ó, aqui o título fala: dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Aqui ele fala ciúmes entre os irmãos, ciúmes entre as pessoas. Engraçado que aqui ele coloca irmãos, mas ele está falando de pessoas que creem em outras coisas, como se eles fossem irmãos também. Porque quando fala de Apolo, é outra religião, né? São aqueles que creem, digamos, são crentes em outros deuses, que é o que crê nos deuses romanos, né? Como o deus Apolo, o deus da juventude, da beleza, da alegria, enfim. Mas isso tem a ver com Roma e não com Jesus. E aqui ele fala de uma plantação, de uma lavoura, no qual duas pessoas completamente diferentes têm o seu empenho ali, o seu trabalho ali. Ó, um plantou, quer dizer, colocou a semente. Vamos dizer, aqui ele fala, eu plantei, aquele que é de Jesus colocou a semente. Aquele que não é de Jesus veio e regou. E a planta cresceu. A planta cresceu e deu seu fruto. Aqui está dizendo, mas não foi a semente
que Paulo plantou e nem a água que aquele que crê em outros deuses, né, regou-lhe. Mas foi Deus que determinou o crescimento dessa planta e esses frutos. E houve frutos. Houve frutos. Houve crescimento. Né? A gente fala de, por exemplo, coisas consagradas, né? Alimentos consagrados. A quem se consagra isso? Né? Tem pessoas que ficam extremamente preocupadas, né? Sobre objetos, alimentos, enfim, sobre tudo. E aí eu fico pensando, por exemplo, em uma fábrica, quando vai se produzir algo, ou um restaurante, que estão sendo feitos alimentos, há pessoas de diversas religiões ali, de diversas crenças. E todas trabalham juntas e aquela empresa cresce, como está escrito aqui, né? Como essa planta que cresce e dá seus frutos. Como uma universidade, um país, enfim, ou mesmo uma família. É bem complicado isso. É bem complexo, eu diria, que ele diz, ora, o que planta e o que rega são um. Aqui ele fala um, mas parece que são dois, né? Olha aqui. Eu plantei, Apolo regou. Quer dizer, são duas pessoas. Mas aqui no 8 ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Quando ele diz o que planta e o que rega são um, eu acho que ele quer dizer que os dois estão juntos por uma mesma causa, que é fazer com que a planta cresça. Né? Fazer com que uma empresa cresça, ou de repente marido e mulher que têm crenças diferentes e querem fazer com que algo cresça, o casamento, um negócio, sócios. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Não dá para dizer que Deus faz crescer unicamente as coisas das pessoas que estão nas igrejas, das pessoas que acreditam em Jesus. Não. Os negócios das pessoas que são de Apolo também crescem. As plantas deles também crescem. E é Deus que dá o crescimento, segundo aqui diz Paulo. É Deus que dá o crescimento. Porque cresce, né? Nós vemos que cresce. E não significa que você entra na igreja, que você passa a acreditar em Jesus, que a sua planta vai crescer. Às vezes não cresce. Uma coisa que eu entendo
não há essa correlação. Não quer dizer que uma planta cresce, que é a aprovação de Deus, e se não cresce é desaprovação. Nem sempre, como está escrito lá em Deuteronômio 28, né? Bênção ou maldição. Por que isso? Pode acontecer? Pode. Por causa de que Jesus conta a historinha de Lázaro, do mendigo Lázaro. E obviamente, olhando para a historinha do mendigo Lázaro e para a história de Jó, perdas e desertos acontecem, como na história do cego que Jesus cura. Coisas ruins acontecem sem merecimento também, por propósito. Podem acontecer por duas razões, ou por merecimento sim, que é a maldição, ou por propósito. Quando há um propósito, coisas ruins podem acontecer, como boas, né? É assim, né? Na morte de Jesus, havia um propósito ali, um propósito de salvação. Agora, eu não sei exatamente como funciona isso. É Deus que dá o crescimento. Então, Ele dá a oportunidade para as pessoas que nem mesmo conhecem sobre Ele e realmente nem se importam com Ele e nem querem saber dele. Ele dá. Agora, eu creio que Ele dá porque Ele tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, se Ele está fazendo crescer a planta de alguém, é porque Ele quer alguma coisa dessa pessoa, né? E se Ele quer alguma coisa com essa pessoa, Ele obviamente vai cobrar. É o que Deus fala. Quanto mais eu dou, mais eu cobro. Aqui me fez lembrar também o seguinte, que nós somos, por exemplo, essa plantação, essa lavoura, né? E a gente pode estar, numa hora estar com Jesus, outra hora estar com Apolo. A gente pode ter sido plantado por Jesus e ter sido regado por Apolo, por deuses estranhos. Entendeu? E Deus fez com que a gente crescesse, mesmo assim. Mesmo com essa mistura, essa sensação de estar um pouco perdido, sabe? Sem firmeza, eu digo. E aí, eu vou contar para vocês o que veio no meu coração que Deus mostrou sobre mim, né? Deus falava comigo desde bem pequenininha sobre muitas coisas, propósito, santidade. E meus pais nunca souberam, eu também não sabia falar, contar essas coisas. Dele falar comigo era uma coisa tão natural na minha mente, então assim, eu não sabia explicar aquilo, né? Não tinha a noção que eu tenho hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, né? E algum momento da minha vida, a minha mãe, ela me pediu que eu mudasse de religião, e eu diria assim, ser de Apolo. Foi porque eu lembrei disso.
é para que ela não se sentisse sozinha, né? Porque ela tinha ficado viúva, então ela se sentia muito sozinha de ir para os lugares. E assim, eu não queria, não era da minha vontade, né? Por mais que eu não estivesse em santidade como eu gostaria, mas eu tinha essa tentativa de voltar à santidade. Eu sempre, ainda Deus lutava dentro de mim, né? Assim como Jacó lutou com Deus. E ela me pediu companhia para uma religião que não acredita em Deus. E aí, só que, como eu não queria vê-la triste, porque eu via que ela estava muito triste, porque meu pai, enfim, meu pai fez um papel indescritível na vida da minha mãe. Foi um pai maravilhoso, um marido maravilhoso para minha mãe e um pai maravilhoso para mim e para o meu irmão, né? Um marido maravilhoso para minha mãe e aquela perda foi bem repentino, né? Foi bem difícil para ela. Então, depois de não querer, eu vi algumas pessoas dizendo, né, que eu deveria fazer essa mudança. Eu decidi, eu já estava indo com ela, decidi fazer essa mudança por ela. Então, por um tempo, só que aí que eu disse sobre o tempo final, o termo, né? Eu lembro de quando eu estava nessa outra religião, às vezes tinham crianças. E um dia minha mãe... E Deus já estava falando comigo. Lá dentro ainda Deus falava comigo. Porque onde eu vou, Deus fala comigo. Eu posso estar em outra religião que Ele está falando comigo. E que era um grande empecilho para eu conseguir me encaixar, né? Porque Ele não parava de falar comigo, né? Como é que faz? Se Deus não existe, Ele está falando comigo. Era difícil para mim, né? E aí quando eu via aquelas crianças, Deus falava comigo. Ele falava algumas coisas comigo, só que eu não falava nada para minha mãe. E daí um dia ela veio e falou comigo, porque ela estava sentindo no coração dela o oposto do que Deus estava falando comigo. Ela falou assim, nossa, que lindo que ia ser quando eu tivesse um filho, que o meu filho ia nascer naquela religião, que ele ia aprender isso, aquela oração, isso, aquilo. Aí foi o momento que eu falei assim, eu vou ter que avisar ela, porque aqui tem uma voz falando comigo, que esse vai ser o tempo final, que eu vou ficar aqui até nascer uma criança. O dia que nascer uma criança, eu não estarei mais aqui. Foi que a voz me falou. O dia que eu tivesse um filho, era o tempo final. Eu digo, o tempo final de Apolo, né? Que era o termo final. Que a voz me dizia assim, quando eu olhava, via aquelas crianças, a voz me falava assim, eu não vou permitir que a sua criança venha para cá. O dia que você tiver um filho, você não vai estar mais aqui. Você vai estar aqui enquanto for só você. Quando você tiver uma criança, acabou esse tempo. Enquanto é só você, eu tolero. Quando você tiver um filho, acabou. E a voz falava. Toda vez que eu via aquelas crianças, a voz falava.
Aí o dia que minha mãe falou que ela ia ter um neto, que ela sonhava, eu falei, mãe, eu tenho que te avisar. O dia que eu tiver um filho, eu sei que eu não vou estar mais aqui. Para que você não tenha ilusão. Ela falou, não sei o que. Eu falei assim, não, eu tenho certeza. E aí, assim, eu não sabia explicar. Que eu tinha certeza que a voz tinha me falado que era certeza absoluta. Que era um sinal de que era o tempo final daquelas coisas. E dito e feito, né? Porque eu engravidei, eu acho que... Eu lembro que grávida eu fui em uma reunião, ou até duas. E aí eu senti não. E aí nunca mais. Realmente, nasceu minha filha. E eu senti que eu tinha que ir para a igreja. E aí a minha filha, ela foi a maneira que Deus começou a falar comigo sobre várias coisas, sobre santidade, até sobre amor próprio. Muita coisa que eu passei a aprender depois do pós-parto. E olha que eu estava inchada, cortada. E eu comecei o meu amor próprio ali, que eu não tinha tido a vida toda por mim, porque nunca foi me ensinado. E que eu fui aprender depois do pior estado do meu corpo que eu tive. Sabe, de ter quase morrido, que eu fui aprender a me amar e a me respeitar. Que não tem nada a ver beleza com amor próprio, não tem nada, nada. É isso. Às vezes Deus dá, sabe, ele bate o martelo, ele fala, ó, você vai até aqui, até aí, e eu te falo. Quando você vê esses sinais é porque eu não vou permitir mais que você se afaste de mim. E para mim era muito importante, né? Pensar em uma criança até hoje, para mim é de uma preciosidade tamanha, a criança. Eu amo as crianças, né? Não tem nem o que falar. Por isso que como que eu vou dizer? Eu não poderia imaginar oferecer nada menos para minha filha do que Jesus. Então, se qualquer outra coisa que eu falasse, ensinasse, que não fosse Jesus, seria inferior. Por isso que não daria, entendeu? Deus começou a trabalhar, por exemplo, o meu amor próprio através da minha filha, perguntando assim, você desejaria isso para sua filha? Não. Então por que você desejaria isso para você? E aí ele foi, sabe, trabalhando o meu amor próprio, muitas coisas, sabe? É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.